agradecer ao professor Marcelo, que aceitou fazer parte desse processo, e a todos que estão aqui assistindo. Espero que vocês se agradem do trabalho da aluna. Pode começar? Eu prefiro não falar para não falar fácil. Também quero agradecer a todos, né? Como vocês sabem, meu nome é Milene, e eu estou terminando meu trabalho de TCC, que é uma tradução comentada, e o curso se fazendo de Letras Libras, bacharelado. Bem, o que é uma tradução, né, comentada? Primeiro vamos começar sabendo o que é uma tradução. Né? A tradução, na verdade, é passar de uma língua para outra. É basicamente isso, quando você passa de uma língua para outra. A interpretação também ocorre uma tradução, né, na interpretação. Mas ela é mais rápida, ela é no momento, igual está acontecendo aqui uma interpretação, é no momento da fala que ocorre essa tradução. No caso do nosso trabalho, foi uma tradução no quesito de tempo que tivemos para traduzir. Tivemos tempo para pensar, para refletir, para pesquisar obras, dicionários, enciclopédias. Então, esse foi o trabalho que nós fizemos, trabalho de tradução, mais voltado para a escrita, e não da língua oral, que é a interpretação. Existem várias expressões relacionadas à tradução. Ali mostra algumas dessas expressões, como expressões tradução totalizadora, tradução estrangeirizadora, que é em oposição à tradução domesticadora, a tradução naturalizadora, que reporta mesmo o conceito de domesticadora, e a identificadora. Então, são várias expressões relacionadas à tradução em si, o caminho que o tradutor vai ter que percorrer. Mas todas essas expressões reportam o conceito de um alemão chamado Schleiermacher. Esse alemão, ele traz dois conceitos, dois caminhos que o tradutor pode percorrer. Ele pode tender para o autor do texto, ou ele pode tender também, né, para o leitor do texto. Se ele pensar ser fiel, entre aspas, fiel ao autor do texto, ele vai fazer uma tradução mais literal. E isso, por sua vez, vai causar um certo estranhamento no leitor. Se ele agora ser fiel para o outro lado, agora para o leitor do texto, ele vai tentar domesticar essa tradução. Ela vai soar mais natural na língua do leitor. Quando ele lê aquele texto, a produção, ele vai sentir como se tivesse escrito na própria língua dele. E não vai sentir como se fosse uma tradução. Então, tem esses dois caminhos que o tradutor pode percorrer. Qual que é o objetivo, então, dessa tradução comentada? É perceber que caminho eu percorri. Se eu fui fiel ao autor ou ao leitor. Qual tipo de tradução foi adotado? Né? E outro objetivo também é pontuar 6 fatores que é responsável por uma tradução verdadeiramente comunicativa. Isso foi abordado por Leite. Ele coloca que existem 6 fatores importantes para uma produção textual de qualidade que tem um efeito comunicativo esperado. Então, a gente tem esses dois objetivos. A metodologia. O trabalho que eu fiz é baseado num texto de Brochado, que está nesse livro, publicado no Estudos Surdos 1, no capítulo 9, intitulado Apropriação da Escrita por Crianças Surdas. Nesse artigo, ali está apenas um recorte. Na verdade, o artigo é bem maior, são mais de 400 páginas. E tem um recorte ali nesse livro, foi publicado no Estudos Surdos 1. Ela fala sobre 12 surdos, que ela chama de informantes surdos, são alunos que ela pré-selecionou, seguindo alguns critérios que ela aborda no livro, para selecionar esses surdos, para fazer uma pesquisa, um estudo com eles. E ela passa a analisar os textos que esses surdos produzem. São textos de gêneros diversos, gêneros diferentes, e ela passa a fazer uma análise textual e gramatical, para saber se a produção desses alunos tem influência da língua de sinais, ou se tem influência do português, ou se é um misto, uma mistura das duas línguas nessas produções. E ela percebe, durante essa análise, que esses surdos estão em estágios diferentes de aprendizagem do português, chamados de interlíngua. Ela encontra 3 interlínguas diferentes e passa a mostrar características de cada uma dessas interlínguas. E, ao final, ela dá algumas orientações aos professores de como melhorar
ter uma metodologia melhor para ajudar esses alunos no acesso ao aprendizado da escrita do português. Para traduzir um texto, dispomos de tempo. E eu tive tempo para fazer isso, né, porque foi realmente uma tradução. Então eu tive tempo para pesquisar, para estudar. E no meu artigo eu mostrei ali que foram 24 etapas diferentes. Então o tempo agora não dá para eu discorrer sobre todas essas etapas, mas eu escolhi 3 principais. A primeira é voltada ao entendimento, à compreensão do texto de partida, que envolve o estudo do texto de partida. E o que eu julguei mais importante nessa questão do texto de partida foi a questão de escutar o áudio da leitura do artigo completo. É escutar, 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 isso durante uma semana, todos os dias. Escutando porque me ajudaria a ter o sentido completo do texto, geral do texto, o que realmente Brochado queria passar com aquele texto dela, com aquele artigo. Então eu fiz isso durante uma semana. A segunda etapa mais importante foi a reconstrução do texto, agora na língua de chegada, na Libras, que é a tradução propriamente dita. Nessa parte eu achei mais importante, como mostrei ali, o desenho dos parágrafos. Por que desenhar os parágrafos? Porque a estrutura da Libras é totalmente diferente, né, do português. O português tem uma escrita linear, as frases seguem essa sequência linear. Na Libras não, tem que ter uma construção espacial. Então há referente que tem que ser alocado nesse espaço de sinalização. Então o que me ajudou a reconstruir um espaço, a construir um espaço, foi desenhar os parágrafos. Então eu comprei um caderno de desenho, desenhei parágrafo por parágrafo, reconstruindo ali cada referente do espaço. E a terceira parte, que eu acho mais importante, foi no quesito gravação, da filmagem propriamente dita. O artigo agora passaria do livro para o vídeo. Então eu iria filmar, e como que eu ia gravar? Eu fiz a glossa. A glossas é um sistema de notação da Libras, chama-se glossas. Então eu gravei o áudio das glossas para que pudesse servir de guia durante a filmagem. Porque nada me adiantaria se eu passasse por todo esse processo, nesses 24 etapas para chegar na tradução, e depois eu usasse como guia o áudio primeiro de português, porque isso me influenciaria na minha finalização. E eu não desejava isso, eu queria construir um vídeo que tivesse realmente a estrutura, a sequência da Libras. Então foram essas 3 etapas principais. Foi construído também um glossário. Esse glossário foi alocado no vídeo, na seção extra. A pessoa que assistiu o vídeo pode ir direto para o glossário se quiser. E vai ter esses sinais que eu coloquei ali. Os sinais existentes, que foi eu garimpei sinais dos vídeos da UFSC. Teve sinais também neologismos, que são criações de novos sinais, mas tudo contextualizado dentro, né, do contexto, dá para se entender os sinais. Sinais parafraseados, principalmente de termos gramaticais do português, porque os surdos não têm vivência no português, como o próprio artigo dela menciona, então eu parafraseei. E empréstimos linguísticos, que são termos da língua portuguesa que eu transferi para Libras. Então teve 2 empréstimos linguísticos. A tradução comentada, a gente vai dialogar com 3 autores, que eu achei que eles casaram muito bem, que foi Lawrence Benucci, que fala sobre tradução domesticadora, nessa expressão, né, domesticadora, que reporta no conceito do alemão Scheimarroch, que fala sobre deixar o leitor em paz, trazer o autor até o leitor. Então também tem a ver com a domesticadora, né? E por último, Leite, que foi um professor nosso numa disciplina de leitura e produção de texto. Nesse texto ele fala sobre a importância de seguir 6 fatores, que são 6 fatores para uma produção textual que tenha realmente o efeito comunicativo desejado. Então tem a ver também com a tradução domesticadora, né, que você pensar no leitor. E a produção textual também, a gente pensa sempre no leitor. O primeiro fator que Leite coloca é a questão coesão. Coesão, ele tem a ver com o nível de frases, que deve seguir a sequência da gramática da língua. No caso, a língua que eu estou traduzindo, que é a Libras. Então eu procurei seguir essa sequência, a sequência da Libras, gramatical. E também outro quesito é a prosódia, porque nada me adiantaria eu construir uma sequência adequada, mas na hora que eu fizer a prosódia, que é o ritmo, entonação, não ser coerente. No português, a pessoa escreve o artigo, mas quem vai dar a prosódia é o leitor. Então ele pode dar o sentido correto ou
ser o correto ou errado. Depende do conhecimento do texto. Então, ele tem que se preocupar durante a leitura em passar o sentido correto por meio da prosódia. No meu caso, eu que ia fazer a prosódia, porque eu, além de traduzir, eu ia sinalizar diante do vídeo, eu teria que ter um ritmo adequado e correto, trazendo ênfase no momento certo, no sinal correto. E eu gostaria de mostrar para vocês um recorte, 4 recortes, que vai mostrar alguns vídeos. Não precisa preocupar com o sinal, mas preocupar com o ritmo, com a entonação mesmo dos sinais, para vocês perceberem o efeito de prosódia. O primeiro vídeo. Então, você percebeu aí que foi dado um tempo na hora que falou, será que era importante a oralização, não, o estudo ser oralizado para aprender o português? Ele deu uma pausa e deu tempo para a pessoa que está vendo o vídeo pensar, é importante ou não? Depois veio a resposta, não, importante não, isso não é necessário. Primeiro, a oralização. O segundo vídeo. Então, ali mostrou o sinal bom com mais força e no final é no como, né? Como que o estudo vai conseguir uma escrita do português realmente com qualidade, né? Então, frisou muito essa palavra bom e como no final. Pode notar que no final o ombro foi até mais para frente, para mostrar que as duas, a L1 e a L2, têm uma base igual, né? Então, mostra até a ênfase voltando o ombro para frente. Aí deu ênfase no verdade, porque a verdade nem saiu de perto, ele saiu alto, né? Forte. Ele entendeu, Né? Com mais força, né? Então deu um efeito realmente de prosódia, e isso só um recorte. Obrigada. É um recorte de 4, né, no vídeo, mas em todo o texto eu preocupei com isso, com o efeito de prosódia correto. E a coesão, ela está dentro da frase, como mostrou o prosódia e a sequência, mas ela está fora da frase também. Onde que esse texto vai ser exposto? Né? Onde eu vou colocar esse texto? Então ele vai ser no vídeo. Então tem que me preocupar se a gravação, se o foco da câmera vai pegar os sinais que eu estou fazendo. Então no desenho, quando eu fiz, eu me preocupei onde que ficaria alocado cada referente e o vídeo, a sinalização, como seria feito. Um exemplo ali, o sinal pesquisar. Eu fiz o pesquisar do lado de cá, porque se eu fizesse do outro lado, não daria para ver no foco da câmera. Não conseguiria visualizar. Então me preocupei com isso, com o foco também. Os referentes também foram colocados no espaço correto, igual mostrando ali o pai, né, os pais, mãe e pai, e olhando distante, né? Porque aquele ambiente da minha frente era escola, era lugar de pesquisa, e os pais não estavam ali. Eles estavam fora daquela construção espacial que estava fazendo. Por isso eu coloquei um olhar mais distante, para que o surdo não causasse ambiguidade, né, como mostrou ali, não ficasse misturado os referentes, ficasse bem claros dentro do foco da câmera. Então, essa coesão fora da frase. Outro ponto para a produção textual de qualidade é termos coerentes. Coerência está sentido ao conteúdo geral do texto e trazer um sentido unitário. Então, por escutar o áudio, isso possibilitou que eu trouxesse um único sentido geral do texto. E também levar em consideração o conhecimento de mundo do leitor diante do texto. Porque se eu fizer um texto que ele não vai compreender, não estou sendo coerente. Eu tenho que pensar no leitor. Então, foi pensado em quem seria o leitor. Então, o leitor seria um surdo, né, o leitor do vídeo, mas o texto trata de muitos termos gramaticais, análise de textos de surdos, que surdos escreveram na língua portuguesa, é colocado no vídeo e depois é feita uma análise. E a análise é gramatical. Então, procurei usar um recurso da própria Libras, que é usar uma parte do todo. Por exemplo, quando falamos de fruta, né, na Libras,
Como que a gente faz fruta? A gente escolhe uma parte. O que a gente escolhe? Maçã. Maçã, vários, a gente já sabe que é fruta. Então a gente escolhe uma parte do todo. Então dá uma pista do que é. Eu fiz a mesma coisa com os termos gramaticais. Por exemplo, ali, preposição. Eu soletrei preposição e dei algumas pistas. Escolhi a palavra de, uma preposição também para, pois vários grupos. Então facilitaria para o entendimento do surdo na questão do conteúdo. Outro ponto importante para a produção textual de qualidade é que ele tenha intencionalidade, aceitabilidade e grau de informação. Intencionalidade é a intenção comunicativa que eu tenho. Mas eu posso ter uma intenção comunicativa, mas ele não aceitar essa comunicação. Por que não? Devido ao grau de informação, se é alto demais ou baixo demais. Se ele for alto demais, ele vai desistir, é muito difícil, ele vai desistir de ver. Se for baixo demais, não tem valor, perde valor comunicativo por ser muito fácil. Então é preciso ter um equilíbrio. E eu procurei equilibrar nesse sentido, mostrar os textos, igual está no livro ali, no artigo de brochado, na íntegra, na tela, passou na íntegra, no tempo ideal de leitura, hábil de leitura, e depois eu fiz uma análise gramatical, mas de maneira clara, específica, como mostrei anteriormente, parafraseando os termos gramaticais. Quarto fator é a situação. Qual que é a situação, né, dos surdos, né? Como que eles sinalizam? Na grande maioria, os surdos sinalizam usando a construção tópico-comentário. O que é tópico-comentário? Na frase, o termo principal toma o primeiro lugar na frase e se dá ênfase àquele termo. Então, visto que o surdo, na grande maioria, sinaliza dessa forma, eu procurei construir as frases dessa forma. Aquelas frases ali foram dos vídeos, dos recortes dos vídeos, mostrando que a construção está em tópico-comentário, seguindo a sequência mais usada pelos surdos. O próprio livro de brochado coloca isso. Ela percebeu que os surdos, na grande maioria, preferem esse tipo de construção. Intertextualidade. O sexto ponto importante para uma produção textual de qualidade. O que é intertextualidade? É aquele gênero se adequar a outros gêneros que precederam aquele gênero. Então, brochado, o que ela fez no artigo dela? Ela não repetiu palavras. Procurou usar palavras diferentes para o mesmo termo, para conferir beleza ao texto. Isso é algo comum no texto em português. Mas na Libras, se cada termo que fosse usado, eu fosse usando sinais diferentes, ao invés de conferir beleza, poderia confundir o surdo. Um exemplo ali é língua materna, língua fonte, primeira língua, língua nativa. São 4 termos. Todos eles eu traduzi por L1, porque ficaria mais claro para o surdo usar apenas um sinal, apesar dos termos diversos, mas isso é uma característica própria do português, né, de usar palavras diferentes. Procurei também seguir o padrão do livro. Um dos padrões que eu segui é que no livro ele coloca sempre o título na parte superior da página, né, na página direita. E eu procurei fazer esse padrão também no vídeo. Então, durante a sinalização, eu coloquei na parte direita superior, mantive o título ali a todo momento, durante a sinalização. E também sobre as referências. O gênero acadêmico tem referências, muitas referências. E são referências exatas. E eu procurei passar todos eles para o vídeo. Todas as referências que estão no texto estão no vídeo, aparece na parte superior. E às vezes embaixo, nota do rodapé também, quando aparece nota do rodapé, todas as referências aparecem. Considerações finais. Bem, a proposta que eu tive é justamente essa, domesticar a minha tradução. A todo momento foi mostrado que eu preocupei muito com o leitor, preocupei muito com o surdo, se ele realmente vai entender. Porque a grande maioria dos surdos não conhece o português, né? Então eu preocupei, porque fala muito de gramática do português, muitos termos do português, então eu preocupei muito em facilitar para ele a vida dele, na hora que fosse ver o vídeo, ele compreendesse realmente. Então mostrou-se uma tradução que eu propus, domesticadora, e também a análise dos 6 fatores que Leite coloca. É difícil considerar separadamente, porque um se converge em outro, se interage com o outro, mas eu propus uma tradução que tivesse um efeito comunicativo e, ao final, considerei que realmente atingiu o meu objetivo. As referências que eu usei, aqui eu selecionei 3 principais, que teve outras também, a de brochado, que é do livro, né, que eu traduzi,
Guerini, que trouxe aquelas expressões, né, que eu coloquei, domesticadora, né, estrangeirizadora, foi nesse texto de Guerini, e de Leite sobre as seis fatores importantes para uma produção textual de qualidade, foi no texto de Leite. E no mais, quero agradecer a todos, quero agradecer a Antônio por ter me auxiliado esses 2 meses, sempre estava cutucando, pedindo ajuda, estava meio desesperada. Foi a primeira graduação minha, eu não sabia como fazer, como escrever, e ele me ajudou muito, eu quero agradecer, muito mesmo. Marcelo também, professor Marcelo, por ter aceitado meu convite, estar aqui presente. Quero agradecer meu marido também, por ter me ajudado, me incentivado tanto para estar aqui. E a todos que estão aqui presentes. E espero que tenham gostado da apresentação. Não é um processo fácil. A escrita também não é fácil e o tempo disponível para poder fazer o trabalho também não foi fácil. Mas parabéns, cumpriu mais esse trajeto proposto pela universidade. Eu quero agradecer também a oportunidade de ter te acompanhado esse processo. Gostaria de ouvir as considerações, professor Marcelo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Helene, pela oportunidade. Eu queria conversar com você um pouquinho. De quem está de fora do processo, apesar de estar incluído com outros alunos, aqui o trabalho está fora do seu processo em particular. Queria te parabenizar muito pelo excelente trabalho que você fez. Queria te perguntar se você tinha uma outra graduação e você falou que foi a primeira. Eu gosto do seu trabalho, o escrito, traz uma fluidez muito bacana. Te incentivo desde o início, acho que vale a pena pensar na pós-graduação, para até um mestrado mesmo, aprofundando esse assunto. Porque o que eu vi no seu texto, que realmente o trabalho de TCC da graduação não comporta tanto de coisa que você disse, que pode ser dito ainda mais pelo seu trabalho. Então acho que você ousou de uma maneira muito coerente, muito madura, de querer referenciar seu trabalho com Leite. E a proposta que você usa metodológica de parafrasear justifica isso, você faz isso no seu vídeo. Então achei muito bacana porque no trabalho que eu estou acompanhando, os trabalhos que eu estou podendo acompanhar, você conseguiu apresentar uma proposta teórica e cumprir a proposta teórica no seu trabalho. Isso achei muito bacana. Eu acho que vale a pena, daí minha sugestão para o mestrado, de aprofundar nisso. Se as escolhas que você fez, teóricas, realmente dão conta toda a complexidade do trabalho, ou de que maneira o que você fez poderia ser um pouco mais aprofundado, tá bom? Eu vou depois te passar por e-mail, porque eu fiz algumas observações online, mas algumas eu queria, como te disse aqui, conversar, se for possível, em outro momento, aprofundar o trabalho com você, tá bom? Que eu achei muito bacana do seu trabalho. Eu fiz algumas marcações aqui, vou seguir aqui do texto. Eu achei que valeria um pouco mais a pena, você falar um pouquinho mais sobre a tradução domesticadora. Você cita, até tem um parágrafo que você fala, mas valeria a pena dizer um pouco mais sobre isso. Destrinche um pouquinho, deixe o seu leitor um pouco mais informado, porque isso está na base do seu trabalho. Então acho que isso merece uma atenção especial. Não desmerece o trabalho, acho que é muito importante você colocar isso. Anotei aqui que você fala da questão da paráfrase, eu achei muito bacana porque você referenciou o seu trabalho. Você falou que ok, muito bom, porque o seu vídeo foi coerente. Seu vídeo é muito bom de assistir, sabe? É muito gostoso. Você conseguiu passar a mensagem de acordo com o que você quis, teoricamente, justificar. As notas de rodapé, eu achei que foi um recurso muito bem interessante. Eu achei legal o sinal que ela usa, que é assim, a nota de rodapé, com esse sinal, e realmente você consegue transmitir isso no seu vídeo. Depois eu quero conversar com você, porque eu acho que o Leite, o Tarcísio, quando você usa para referenciar, eu tenho algumas considerações que eu queria conversar com você sobre isso. Eu acho que há outras referências teóricas que você poderia ter usado, por isso que eu falo no mestrado, que acho que vale a pena que você pegar outros autores para dizer. Porque algumas questões que você apresenta sobre a Libras, por exemplo, existem outros autores que contribuem para dizer que o que você identifica não é o diferencial, pelo contrário, é o que acontece. Por exemplo, quando você fala da questão da espacialização, isso acontece em qualquer língua. Se eu falo em português direito e esquerdo,
apesar de eu não estar, por exemplo, apontando e não usar um recurso espacial, mentalmente eu reconstruo esse espaço, direita e esquerda. Se eu referencio, porque, por exemplo, a professora Vera está sentada ali, o ali já me faz reconstruir uma imagem mental de uma distância maior. Dando seu exemplo, Vera, porque está mais longe aqui de mim. Ou se eu falo, o Antônio está sentado aqui, se eu fizer libras, aponta aí, ou fizer esse sinal, a recuperação do espaço mental é o mesmo. O que diferencia é como isso aparece, que a Libras, por isso, me faz ter uma manifestação espacial diferente do português. Mas mentalmente o processo é o mesmo. O que eu estou querendo dizer isso tudo para você? Para que o argumento possa ser não apenas na materialidade da Libras, mas que o argumento seja na operação. Isso ajuda a entender e a justificar determinadas escolhas. Porque se o seu trabalho ganha uma abrangência maior, e aí eu te incentivo da área da linguística, alguém pode questionar e falar isso. Mas em português também a gente faz construções de espaços mentais. A Libras também. Porque o processamento é o mesmo. Isso estou dizendo para enriquecer o seu texto. Eu acho que vale muito a pena você continuar com esse trabalho. Pela maneira sólida com que você consiga justificar realmente uma tradução comentada do seu trabalho. Tá bom? Existem alguns autores, depois eu passo para você dar uma lida, né? Pode descansar amanhã, acho que vale a pena isso, respirar um pouquinho. Até na parte que você fala da questão da situação do texto, você fala da questão da ordem sujeito, verbo, objeto, dizendo até como natural, e para pensar, mas em livros também é natural. Não é tão diferente nesse sentido, as línguas. Do ponto de vista da operação, elas são muito convergentes, muito convergentes. Então, acabou. Porque, assim, estamos dialogando, tá bom? No momento que você fala, isso merece seu trabalho. Os recursos visuais que você usa, eu achei de uma estratégia muito interessante, porque você aproveita a visualidade do vídeo. Quando o autor entra, eu acho legal que você sinalize e aponta para o autor. Então, de acordo com o ciclano, ela aparece. E você olha para o fulano e referencia isso, ajudando a estrutura da Libras. Eu achei muito interessante. Isso ficou muito claro no seu texto. Ficou muito claro. Acho que o único cuidado que valeria uma revisão é porque, pelo menos para mim, na mídia que eu tinha, às vezes não dá para ler. Às vezes entra uma informação e aí a fonte se a fonte atrapalhou, mas a qualidade da imagem assim, prejudicou isso. Mas é só um detalhe que vale a pena. Você explora isso de uma maneira muito bacana, muito bacana. A questão de, por exemplo, que mereceria uma atenção especial, que deveria ser uma equipe, né? Todas as pessoas, os alunos falam disso. Teria ligação no estúdio, questão de luz, iluminação. Eu acho que vale a pena, quem sabe, publicar isso aqui. Tá bom? Publicar essa DVD também, porque é um trabalho muito bom. E uma última questão, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Toda a nossa base, toda a base da sua discussão, sai do português escrito, mas é o que a gente tem. Essa proposta em livros é muito inédita. Então, acho que valeria a gente pensar. Se fosse um surto, ou se fosse você produzindo um artigo em Libras, você manteria as mesmas estratégias que você manteve? Não precisa responder, mas acho que vale a pena a gente pensar. Não só você, como todo mundo. Porque a gente passa a referência do português. Por exemplo, nota de rodapé. Uma norma, uma orientação que a língua portuguesa permite. Mas se fosse o surdo, ele escrevendo em Libras, como é que seria isso? Como é que seria todas essas questões de se pensar? Uma dica, quem sabe, uma proposta sua. Quem sabe você, no mestrado, produz como trabalho final um artigo em Libras. E você produz, depois traduz para o português. Aí vê como é que é o caminho inverso. Para aí sim, a gente ter subsídios para se pensar como que seria então essa tradução. Mas mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Gostei muito da oportunidade de acompanhá-lo pela leitura e pelo seu vídeo. Bom, obrigado mais uma vez. Peço a todos que aguardem